Bom, então vamos iniciar aí. Boa noite aí, Roberto. Pessoal, for assistir depois, vamos então para a nossa aula da UC. Instalação, operação e manutenção. Sistema de refrigeração comercial. Deixa eu... Então, o que eu estava falando na última aula, eu falei sobre as temperaturas, né? Os tipos de os tipos de máquinas aí comerciais, né? Principalmente ali os fabricadores, os picoleteiras, sorveteiras, os de gelo e as câmaras, né? Bom, então para a gente dimensionar cada um desses componentes, a gente precisa saber também, né, a carga térmica, né? Eu explorei com vocês aí a questão da carga térmica. E a carga térmica, eu preciso saber, por exemplo, alguns fatores. A transmissão de calor pelas paredes, teto e piso, né? Essa minha câmara está exposta ao tempo, ela está totalmente protegida, né? Ela está totalmente isolada, não, ela está no tempo. Se for assim, se for no tempo, ela vai ter uma transmissão de calor muito maior. Então, logo, por exemplo, essa transmissão de calor é o tanto que a carga térmica vai entrar por condução e ela também me ajuda quando eu preciso dimensionar o isolante, né? Para eu ter ali uma espessura mínima ali satisfatória para eu conseguir proteger o tanto quanto possível a minha câmara. Você consegue bloquear 100% do calor? Não, por isso que a gente dimensiona da melhor forma possível o isolante, para evitar o máximo que esse calor entre na forma de transmissão, né, por condução e convecção, né. A gente também tem a carga térmica dos produtos contidos na câmara, então o produto que eu vou colocar lá, qual que é as condições de entrada desse meu produto. Então ele está entrando na câmara, né? Câmara é tirar foto, né? A câmara frigorífica, a temperatura ambiente, não, ele já está resfriado, não, ele já vai entrar congelado. Então, são condições que vai determinar também a carga térmica. Então, por exemplo, se já entrar congelado, ele vai ter só um pouquinho ali de retirada de calor, então um calor sensível. Agora não, ele vai entrar a temperatura ambiente para ir congelar, ou seja, então ele vai ter um calor sensível até a temperatura de resfriamento, mais um calor latente, mais um calor sensível até o congelamento, ponto de congelamento que ele vai estar no final. Então, essa também é outra condição que eu preciso saber. Então, vai ser mais energia que eu vou precisar para retirar o calor desse produto. A outra carga térmica é a infiltração de ar externo, né? Então, se é um sistema de estocagem e armazenamento, vai ter entrada e saída de produto. Logo, vai ter movimentação de produtos ali, pessoas. Logo, vai ter que ter uma porta de entrada e saída. Então, vai entrar ar externo. Então, eu preciso saber, por exemplo, o quanto que essa porta vai abrir por dia, qual o tamanho dela, né, para justamente entender o tanto de carga térmica eu também preciso retirar em função disso. A outra carga térmica também ela é decorrente das luzes, pessoas e de outras fontes de calor no interior da câmara, né? Então, outra informação que a gente precisa saber é os alimentos são colocados em seu interior na temperatura adequada de estocagem, de modo que a parcela de carga térmica devido ao produto não deve ser considerada, então, no somatório, né? Então, se for essa armazenagem, né, a parcela não tem que ser considerada. Além disso, a carga térmica total deve ser adotada como a potência frigorífica de projeto do ciclo. Então, eu coloquei aqui para vocês, deixa eu só ver aqui, que tem um exercício de carga térmica. O exercício de carga térmica, ele está aqui, ó. Então, o exercício de carga térmica, ele vai ter tem esse roteiro aqui e a atividade, ó. O que que fala a atividade? Responda aí nas questões conforme o que pede. Então, vamos lá, um navio pesqueiro pode fazer à mão, pode fazer digitalizado, se vocês acharem melhor. Então, um navio pesqueiro resolveu investir em uma instalação frigorífica
que possa sustentar os peixes abatidos em alto mar. Você foi contratado para executar a engenharia, fornecer a base de cálculo da instalação frigorífica. Os investidores espaçaram os seguintes dados. Então, a Câmara irá estocar 100 toneladas de peixe, a carga diária será de 50 toneladas. Os peixes estarão aproximadamente 20 graus Celsius, ou seja, eles vão entrar a 20 graus Celsius e ao final de 24 horas estarão a menos 5 graus Celsius. A temperatura externa à câmara, que é no porão, perdão, no porão do navio, será de 18 graus Celsius, com umidade relativa de 60%, e a interna de menos 5 graus Celsius. A câmara deverá ter 20 metros de comprimento por 10 de largura e 3 metros de altura. As paredes, teto e piso serão de folhas de PVC com núcleo isolante em poliuretano injetado, com condutância térmica de 0,025 kcal por hora metro quadrado grau Celsius. O coeficiente de película do ar interno e externo será de 7 kcal por hora metro quadrado grau Celsius. Então aqui, determine a carga térmica de transmissão. Neste caso, considere que a câmara de paredes claras encontra-se no centro do porão com 4 metros de pé direito. Determine a carga térmica de infiltração, de iluminação. Considere que em cada 30 metros de teto há 100 watts ou 86 kcal por hora e que o período de iluminação seja de 8 horas por dia. Produto, utilizando o diagrama de Mollier para peixe magro com 83% de conteúdo de água, determine a carga térmica total proveniente do produto, indique a carga térmica diária durante 3 dias e acrescente ao valor da carga térmica 10% referente à embalagem. Sobre a carga mista de pessoas, você considera 2 pessoas trabalhando durante 8 horas por dia e supõe que cada uma represente 250 kcal por hora. E considere ainda 10% da carga proveniente dos ventiladores e evaporadores e mais 10% de segurança. Para fazer aqui, ó, eu tenho esse roteiro aqui, que eu deixei disponibilizado. Tem um passo a passo aqui, ó. Então, tem a carga térmica de transmissão, cada um dos fatores. Então, por exemplo, a carga térmica de transmissão, ela é para cada parede, você tem que fazer uma parcela dessa aqui, ó. Então, por exemplo, eu tenho 4 paredes, né? Norte, sul, leste, oeste, piso e teto. Então, vou fazer então 6 parcelas para cada parede. Tá vendo? Cada parede é a parede leste. Então, se eu tenho uma parede média, clara, eu vou ter esse ΔT aqui distinto. Esse ΔT é conforme a tabela. A área externa da parede, então, para cada parede é uma área distinta. Esse coeficiente aqui vai ser dado por essa fórmula aqui, ó, que é 1 sobre a coeficiente de calor de ar externo, mais a espessura do tijolo ou bloco dividido pela condutividade. No caso, a espessura aqui é do isolante, né? Então, você sai, como geralmente é uma chapa bem fininha de aço e a predominante é de isolante, então você pode colocar a espessura do isolante só, não precisa. Pode desprezar, por exemplo, a espessura da chapa. Você vai considerar, por exemplo, aí só a, a convecção externa mais a espessura da câmara ali, do isolante térmico, mais o coeficiente ali de convecção interna. Então, são as duas convecções interna e externa, mais a espessura. Então, para esse coeficiente global, você vai considerar dessa forma. E tá vendo? A condutividade de cada. Aí vai ser conforme, no caso, acho que é poliuretano, né? Acho que é poliuretano, ele vai ter uma quantidade térmica tal. Ele também vai ter uma espessura comercial. Então você pode considerar ela ali, considerando o cálculo. Considerando ali as espessuras comerciais que tem vigente. A outra carga térmica
E outra, aqui com relação à carga térmica de transmissão é por cada uma das paredes, então paredes com materiais diferentes vai ter também um U diferente. Como é da mesma material, não vai ser, né? Então, paredes com materiais iguais U são iguais, então deve-se atentar ao ΔT, que nem sempre é o mesmo, como eu falei. Para cada parede vai ter um ΔT diferente aqui, ó, de radiação. Então, piso, solo, na falta de informação, então, por exemplo, se não tem informação do piso, né, você considera que a temperatura do solo é igual à temperatura externa menos 10 graus, ou você considera a temperatura de bulbo úmido. Então, nesse caso aqui, você pode considerar a temperatura do solo como a externa menos 10 graus, para fazer o cálculo também da carga relativa ao piso. E a temperatura externa é a temperatura dada lá. Geralmente a temperatura externa a gente pega a temperatura de verão, né, que é a temperatura de ápice da cidade. No caso, acho que lá é Florianópolis, né, se não me engano aqui. Bom, não tá, não tá considerando, mas aí você pode fazer sua consideração aí, não tem problema. É, com relação à carga térmica por infiltração de calor, é justamente aquele da câmara quando ela é aberta, né? Então eu tenho que saber o número de vezes que minha porta ela é aberta em 24 horas, né? Só que você não consegue falar quantas vezes a porta abre e fecha por dia. Não tem como você ficar calculando isso exatamente. Então você faz uma estimativa. Então essa estimativa ela é em função do volume da câmara, o volume interno. Então você tem que saber largura, comprimento e altura. Que a partir dele, então, por exemplo, a partir do volume, você consegue saber qual que é esse número de trocas de ar por 24 horas. Então, aqui é no caso, se eu estiver resfriando o meu produto, e essa outra tabela aqui do lado direito, se eu estiver congelando o meu produto. Aí eu olho então o volume, aí eu acho esse N aqui, que é o número de trocas de ar. E esse fator aqui, ó, eu acho ele nesse caso aqui. Aí nesse caso aqui são condições externas. Então, qual que é a condição externa que ele está me propondo? Bom, estou considerando então que ele está a 20 graus Celsius. Ou você pode considerar também a temperatura de verão do lugar que você está considerando, né? Então, condições externas. E qual que é a umidade relativa? A umidade relativa, olha lá, ó. Então, a temperatura externa, lá, tá vendo? Ó, a câmara é 18 graus e 60% de umidade relativa. Então, 18, posso considerar aqui 20%. A temperatura na câmara, ele está falando que é de menos 5 graus. Ó. Aí você acha qual que é esse outro fator aqui. Aí você acha esse outro calor de infiltração. Para a carga térmica do produto, se eu estiver lidando só com o resfriamento, é o calor sensível do produto, que é a massa do produto, vezes o calor específico do produto, vezes a temperatura externa, menos a temperatura final de resfriamento. Agora, se eu tiver congelamento, eu tenho essa temperatura antes do congelamento, que é a fase do resfriamento, depois eu tenho o calor removido no congelamento, que aí é um calor latente, que é a massa vezes o calor latente do produto. E depois um outro calor sensível, que é o abaixo da temperatura de congelamento, que é a temperatura do zero chegar até no final que eu desejo. Então aqui eu tenho essas propriedades térmicas, ó, vendo? Abacaxi, pera, frango, salmão, para cada tipo ali, ó. Também eu tenho para alguns outros tipos ali, ó. Então tem um calor latente e o calor específico, acima e abaixo do congelamento aí. E o calor de resfriamento, então, é justamente, né, se for só resfriamento é uma parcela, agora se for o congelamento todo, vão dar 3 parcelas aí. Se eu estiver lidando com frutas e hortaliças, eu tenho calor que é produzido pelo metabolismo, que é o chamado calor de respiração. Então, esse R aqui, ó,
Ele é conforme tabela aí, ó. Não é não? Tem um calor de respiração para cada vegetal e para cada faixa de temperatura distinta. Para o calor da embalagem, eu tenho a massa de embalagem. Então, ali, como ele não falou, eu só vou acrescentar depois 10%. Não precisa ser exatamente, eu não sei qual que é a massa da embalagem. Ele só falou lá que acrescenta 10%. O outro é o calor do produto, então, que é o calor de resfriamento do produto, mais o calor de respiração, mais o de embalagem. E a carga térmica mista, ela é por, né, vamos dizer assim, o restante do processo. Então, é relativo, por exemplo, a empilhadeiras, sobre equipamento de processamento de alimentos, então são moedores, misturadores, empacotadores, tudo gera calor, gera atrito, gera calor. Motor elétrico de ventilador e empilhadeira, sistema de controle de umidade, sistema de degelo, iluminação e pessoas. Então, eu considero tudo isso aqui na chamada carga térmica mista. Então, a carga proveniente da iluminação, quanto maior a intensidade da lâmpada, maior é a carga térmica. Normalmente, a gente considera o quê? 260 quilocalorias por hora para cada 100 metros quadrados de câmara. Então, também é uma estimativa, porque você não precisa ficar calculando lá, fazendo medição, se você também não tem nem a noção ali, você vai, né, tem que fazer uma medição ali, não precisa. Se usar estimativa, já é uma boa aproximação. Tá ok. Tem um calor proveniente dos motores, né? Então, por exemplo, de empilhadeira, depende do motor hoje em dia, né? Por exemplo, motor no espaço refrigerado e fora do espaço, e qual que é a sua potência em quilowatts. Então, geralmente, HP você tem que fazer a conversão para quilowatt, né? Ou CVs também você tem que fazer a conversão. Já o calor proveniente das pessoas depende do número, né? Então, o número de pessoas que vão trabalhar, da movimentação, da roupa e da temperatura. Aí o calor total é aquele de transmissão mais o de infiltração mais o de produto mais a carga térmica mista. Aí você referencia esses valores para 24 horas. Bom, tem um outro caminho que é mais rápido e mais fácil, que utiliza, né, esse mesmo princípio aqui, conforme consideração, que é esse software aqui, ó. É justamente esse software aqui, ó, Cool Selector, é da Danfoss. Vou abrir ele aqui. Como é que faz para você abrir esse programa, baixar ele? Ele tá aqui, ó. Você vem aqui, escreve Danfoss, Cool Selector 2. Ó, tá vendo? Ó, Cool Selector 2. Clicou aqui, ó, já vai. Aí você põe aqui, ó, obtém a versão, tá vendo? Fazer o download. Faz o download, instalou. Aí o programa tá aqui, ó. Aí ele, tá vendo? Ele dá todas as aplicações da área da Danfoss, tá vendo? As válvulas, os componentes em série. Então, sistema de gelo por gás quente, tá vendo? Por gás quente, gravidade, gravidade, bomba, seco, tá vendo? Linha de líquido, linha de descarga, linha de sucção. Aplicações comerciais, ó, tá vendo? Lado de alta pressão transcrítico, recuperação de calor, ferramenta de retrofit, prumada, câmara frigorífica, então é justamente o que a gente quer, vou mostrar aí. A gente tem as aplicações industriais, então, por exemplo, estação de válvulas evaporador, ecodumper, sistema inteligente de purga de ar, que é para retirar a umidade, compressores, ó, semi-herméticos, herméticos, as unidades condensadoras, ó, as comuns e as de CO2, controles eletrônicos, sensores e atuadores e aplicações personalizadas. Eu consigo fazer um projeto totalmente personalizado do zero aqui. Por exemplo, como eu estou lidando com câmara frigorífica, vem aqui, ó, aplicações comerciais. Aí você vem aqui, ó, câmara frigorífica. Aí você tem duas formas. Você pode usar o assistente, já está meio que pré-definido, ou você pode definir manualmente. Tá vendo? Você pode definir tudo isso aqui manualmente. Então, qual que é o comprimento, largura e altura
da câmara frigorífica. Então, se eu estou lidando com as dimensões internas ou externas dessa câmara, quais as condições da câmara. Então, aqui, ó, a temperatura está em Kelvin. Então, se você tem a temperatura referenciada em graus Celsius, você soma com mais 273, aí você tem a temperatura em Kelvin, que é a temperatura absoluta. Qual que é a umidade relativa da minha câmara e quais são as horas de funcionamento? Aqui eu tenho os produtos. Quais são os produtos? Ó, temos todos aqui do portfólio: vegetais, sorvete, produtos de aves, frutos do mar, linguiça, carne congelada, peixe, peixe congelado. Então tem para cada, né? Então eu posso colocar produto diversificado com a quantidade por dia, temperatura de entrada. Lembrando que também está em Kelvin, aí tem que fazer soma com 273. Com relação à troca do ar de infiltração, também qual que é a temperatura, qual que é a umidade relativa. A abertura das portas eu posso fazer de forma qualitativa, se ela é frequente, regular ou raro, ou pela taxa de troca de calor, que eu também posso, né, que é o vezes o volume da câmara por 24 horas. Tem essas duas formas aqui. A outra aqui é a transferência de calor. Posso utilizar um painel padrão ou painéis personalizados, tá vendo? Eu uso o padrão, qual que é o tipo? É poliuretano, poliestireno ou polissocianourato, né? Então, tem a temperatura do ambiente, qual que é a espessura. Cargas adicionais, ó, carga de luz, de ventilador, de pessoas, quantas pessoas, horas por dia, e outras fontes. E o degelo, se é um degelo elétrico ou natural. Fez aqui, eu vou em próximo, coloco a minha região, coloco qual que é a minha condensadora, ó, tá vendo? Aí vai dar um, deixa eu ver se vai, e coloco qual que é o refrigerante, ó. Então, sei lá, o R134. Qual tipo de válvula, se eu quero a termostática, se eu quero eletrônica, se eu quero algum tipo de automação, tá vendo? Vou colocar todas aqui, ou senão posso retirar todas também, ó. Posso desmarcar todas. Posso vir próximo. Aí tem aqui, ó, condições de operação, qualquer carga térmica, temperatura do ponto de orvalho. Esse aqui também você pode mudar ela, certo? Tá vendo? Você pode mudar ela aqui, ó. Assim como os dados aqui, ó, de evaporação e condensação. Aí você põe aqui selecionar, vai gerar um resultado aqui, ó. Tá vendo? Aí ele dá todas, ó, relação do refrigerante, o controlador, o condensador, o evaporador, a linha de sucção, ó, o comprimento. Aqui é o desempenho, que é o envelope, o detalhe de desempenho, tá vendo? Os pontos de interesse, ó. Então, os pontos, aqui é os do ciclo ideal, né? Que está no pontinho vermelho. Aqui é o superaquecimento, aqui é o subresfriamento. Os valores, né? De pressão, temperatura, pressão, densidade, entalpia e entropia. Justamente aquilo que eu preciso para achar o meu COP, né? A informação. Se ele quiser também, ele dá até uma lista de material aqui, ó. Ó, tá vendo? Bem completinho aí. Voltando aí ao material, você tem alguma dúvida aí, Roberto? Tudo certo? Não, eu tô sofrendo para fazer. Eu mandei uma versão lá, mas acho que eu vou fazer outra. Assim, Roberto, não eu vou falar para você o seguinte, não tem ali um gabarito. Não tem assim um gabarito para falar assim, ah, tá certo ou tá errado. Você vê que tudo ali depende muito da sua consideração. Como é consulta em valor de tabela, por exemplo, eu posso ver um valor de tabela e você vê outro. Não quer dizer que eu estou certo, você esteja errado ou o contrário. Depende muito do seu valor ali. É porque é o seguinte, aqui a gente está achando o valor da carga térmica. Aí, por exemplo, aquele valor ali depois, a gente tem que fazer a tradução em uma tradução monetária, né? Aí depois você vai ter que refazer, por exemplo, quanto que dá isso aqui tudo traduzindo em miúdos ali, em dinheiro. Ah, sei lá, deu muito caro, preciso dar uma reduzida ali necessária em algum lugar. Ou considerei demais, ou
passou despercebido alguma coisa do cálculo. Falando, aí você mesmo também, se você refizer ele umas 4, 5 vezes ou até 10 vezes, eu creio que você vai coincidir valor aí umas 3 vezes, 4 vezes no máximo. Você vai convergir ali para alguma resposta parecida, mas ainda assim vai ter uma variação. Então depende ali depende de consideração, não é que não tem resposta certa, errada, depende muito daquela consideração que você está fazendo naquele momento, certinho? Mas não se preocupe muito com relação a isso, não. E se mesmo você quiser refazer só para tentar ali ver um procedimento errado, mas se você tiver com alguma dificuldade em algum ponto específico também, você me aciona aí, tá bom, Roberto? Sem problema nenhum. A gente Tá bom. discute aí a parte aí dos cálculos. Bom, então, sobre algumas recomendações, né? É, então, por exemplo, a temperatura de condensação. Se eu levar o considerador, perdão, se eu considerar o condensador a ar, que é o caso das câmaras frigoríficas comerciais, né? Um dos motivos a gente não utilizar amônia na região, na área comercial, porque muitas pessoas em volta, né? Então, questão de senão você atinge ali uma quantidade de pessoas em massa, então o risco é extremamente grande, não vale a pena, né? Então você não utiliza amônia nesse caso. E nesse caso aí, a temperatura tem que ser de 5 a 15 graus superior à temperatura do ar ambiente externo. Então, por exemplo, se eu tenho uma média aí de 35 graus na nossa região centro-oeste, a temperatura de condensação vai ser de 40 a 50 graus Celsius aí para a temperatura de condensação, né? Já para evaporação, de 5 a 10 graus inferior à temperatura desejada na câmara frigorífica. Então, por exemplo, eu quero uma câmara de congelamento de -10, né? Então, ou é 5 graus, ou vai ser 0 graus, né? Então, quanto maior a diferença, maior vai ser a retirada de umidade do ar, né? Então, uma coisa que também tem que ser devidamente controlada. Vai ter alimento que eu vou precisar manter o nível de umidade para manter característica sensorial, chamadas organolépticas, questão de deterioração, né, de validade do alimento e assim por diante. E outra característica que eu preciso levar em consideração é o superaquecimento, né, o superaquecimento adotado na prática para evitar o líquido no compressor, né? Então, essa temperatura vai variar entre 5 e 7 graus. Você pode realizar este valor lá na válvula de expansão, né? Isso vai até estranho, né? Porque não tem como no evaporador a gente alterar. Então, a válvula é um local ali que a gente consegue fazer fazer um ajuste, uma configuração ali, né? Se for uma expansão tipo termostática, você pode realizar ali pelo ajuste de pressão do parafuso de ajuste, né? Bom, e também outra prática a se adotar, né, é a faixa de determinação da temperatura de condensação e evaporação. Então, não necessariamente você ter uma diferença da pressão de baixa para alta, assim, um delta P muito alto, vai refletir vai refletir numa eficiência mais alta. Pelo contrário, só no aqui, só uma água. Bom, continuando aí, né? Então não adianta ter essa diferença muito alta. Até porque, né, essa diferença vai obter. Para obter essa diferença, eu vou ter que fazer meu compressor trabalhar mais, né, numa diferença maior de temperatura e pressão. Então, logo vai exigir de maior energia para o compressor. Isso vai diminuir no meu
no minha energia e logo vai ter menor eficiência. Quando a gente seleciona também o fluido refrigerante, a gente tem que optar por aqueles ecologicamente aceitáveis, né? Então é o que não agrida a camada de ozônio, como é usar os CFCs, né? E também não ser muito também agressivo para contribuição de efeito estufa. Então, né, nem sempre a gente vai achar porque não tem fluido perfeito, né? Talvez a gente vai ter que usar um que seja inflamável, né? De certa forma, ele não afeta a camada de ozônio nem o efeito estufa, porém ele é inflamável, né? É outro cuidado que a gente tem que tomar, né? Bom, e além disso, né, a gente tem que ter se eu tiver as temperaturas de evaporação e condensação e as entalpias do ciclo, né, que é aqueles 4 pontos que eu preciso, e da carga térmica, que é a potência frigorífica ali para selecionar o evaporador, a gente, através daquela equação ali, né, a pressão, que é a massa vezes, vazão em massa vezes o potência frigorífica, a gente acha vazão em massa que precisa de fluido refrigerante para atender aquele sistema. Então, eu preciso da carga térmica, né, da parte da carga térmica e dos pontos do ciclo ali, eu sei então de quanto de fluido refrigerante eu vou necessitar ali, né? E com a vazão máxima calculada, a gente determina também a potência mecânica teórica e a calorífica. E também sabendo as pressões, eu consigo também ter uma noção de qual fluido eu vou utilizar, né? Então ali eu vou saber, dependendo da temperatura, quais são as faixas de trabalho de cada fluido, para eu saber qual que eu vou utilizar, né? Então eu sei a temperatura de evaporação e condensação, sei a potência frigorífica, sei a carga térmica, beleza. Então agora eu sei qual que é a vazão em massa e qual fluido refrigerante eu vou trabalhar. Bom, achei a vazão em massa, então eu vou determinar a potência mecânica teórica e a calorífica do sistema, né? Então, primeiro eu vou usar pela potência do compressor, é, os catálogos vão me oferecer esses dados, né? E também dos rendimentos volumétrico e isentrópico. Então, o próprio fabricante me determina essas duas eficiências, eficiência volumétrica e isentrópica. E além disso, né, através do dispositivo de expansão e do condensador, a gente consegue também a potência, né, potência de calorífica ali do meu e mecânica do meu compressor. O evaporador é justamente pela carga térmica, né? E a gente tem esse conhecimento desses principais equipamentos e acessórios utilizados na refrigeração, também através dos softwares, né? No caso aqui eu apresentei esse, né, da Danfoss, né, o Cool Selector, né? Então tem aqui, ó, unidades, ó, unidade de sistema internacional, internacional americano, tá vendo? Então tudo aqui, ó, estilo, ferramentas, então, tem as. Bom, então os componentes, os acessórios na refrigeração, eu preciso dos principais, né? Que é os quatro cardeais aí da refrigeração, né? Que os componentes, que é evaporador, condensador, compressor, dispositivo de expansão e os outros acessórios, com o intuito de quê? De melhorar principalmente a eficiência energética ali e a gestão, né, dessa energia ao longo do tempo, né? Que ainda mais a gente está lidando com o comercial, tanto a comercial quanto a industrial, um dos principais entraves aí é a energia. Então, se eu conseguir diminuir o consumo de energia, ou seja, ser um sistema eficiente energeticamente, eu diminuo, né? Eu sou mais competitivo, eu consigo trabalhar com preços melhores, logo eu tenho um diferencial no mercado, né? Então, o primeiro que a gente vai falar é do evaporador, né? O evaporador ele vai retirar o calor do ambiente. No sistema comercial e nas câmaras frigoríficas, né? A gente vai utilizar os de ventilação natural,
né? A circulação de ar depende então ali de correntes, das correntes de ar natural. Num sistema fechado, como a câmara frigorífica, ou eu vou ter que utilizar alguma forma de induzir uma corrente de ar, né? Ou aí vou ter que, provavelmente vai ser uma carga térmica mais retirada, ou posso utilizar um próprio ventilador do evaporador ali para fazer uma ventilação forçada. Que aí eu forço essa ventilação, que aí meu ar fica mais fácil de fazer a troca térmica, né? Forçando esse ar, eu consigo ter uma melhor eficiência de troca térmica do que eu depender da circulação natural. Que uma vez que o sistema ali é fechado, eu vou ter que, de certa forma, induzir. Por mais que ali, naturalmente, o ar mais quente ele já sobe e o interno e o frio ele desce, mas vai chegar uma hora que vai estar tudo frio. Então, vamos dizer assim, vai ficar parado. Aí pode ser que eu coloque um produto novo, mas mesmo naturalmente vai demorar bastante, por exemplo, aquele produto atingir a temperatura ideal, seja de resfriamento ou de congelamento. Então, com o ventilador eu faço isso de uma forma mais rápida, né? Eu forço esse resultado a ser atingido mais rápido. Por isso eu utilizo uma ventilação forçada. É muito difícil a gente ver um ventilador natural, assim, uma ventilação natural dentro de um sistema maior, de uma câmara frigorífica. A gente vai ter isso dentro de um refrigerador, sisteminhas menores, né? Que o volume é menor, a gente consegue fazer isso de uma forma mais natural, sem necessidade de apelar para ventilação forçada. Agora, se o meu sistema for grande, um porte maior fica difícil. Já os condensadores, a gente, né, no comercial, a gente utiliza aqueles resfriados a ar, né? A gente utiliza também uma circulação forçada para retirar o calor ali do condensador. Também a questão ali da conservação, né, da manutenção, principalmente manter ali limpo, fora de obstrução também aqui do ar, né, para que o ar consiga sair, consiga dispersar esse calor, e também manutenção nas serpentinas, aqui tem que estar bem, como diz, escovado, geralmente tem geralmente tem um pente próprio para essas serpentinas aqui, para essas aletas, né, para ficar o mais lisa possível, para ter uma melhor troca aqui de ar eterno. Os compressores, né, que é o coração do sistema, né? Então, geralmente a gente utiliza os alternativos, conforme ali a sua classificação, que são os herméticos, os semi-herméticos e os abertos. Geralmente esse aqui é utilizado para a produção de gelo. O outro também é o compressor alternativo, que tem sistemas integrais, são os compressores discos. Esse aqui já são compressores alternativos semi-herméticos de elevado rendimento. Ele vai ter um alto custo, por quê? Eu achei que aqui tinha o. Porque a válvula dele vai ser mais compacta, então ele consegue melhorar ao máximo o seu nível de compressão. Então ele acaba que melhora a eficiência de compressão, uma vez que a válvula ela é bem ajustada, então eu ocupo um volume menor. Então, se eu ocupar um volume menor por questão da válvula, eu consigo aumentar, melhorar sensivelmente o volume de compressão. Então, eu consigo comprimir mais, logo eu consigo uma eficiência volumétrica maior, que essa eficiência volumétrica também determina a eficiência do meu compressor. Então, esse compressor disco, ele tem um elevado rendimento do que o compressor alternativo tradicional, né? Então, aí já vale a pena as instalações comerciais de grande porte, que de fato a eficiência energética faz diferença, né? Eu consigo economizar muito isso, extrapolando aí para um longo prazo. Outro tipo também que a gente tem é o scroll, né? Também é desenvolvido pela empresa Copland. Então, essa scroll, ele é um caracol, né? Então, a admissão do fluido é aqui na periferia, então ele vai sendo jogado aqui para dentro, ao mesmo tempo que ele é comprimido, aumentando pressão e temperatura, onde ele é jogado ali com máxima pressão e temperatura aqui
no centro. Ele tem uma vantagem, por exemplo, com o alternativo, ele dá menos ruído, né, ele é mais silencioso e tem uma eficiência maior do que a do alternativo. E o dispositivo de expansão, pessoal, ele serve para justamente aliviar a pressão, né? Quando ele sai ali do condensador e vai passar para o evaporador. Claro, dar uma maior eficiência ali de controle, eu vou as de expansão, né? As válvulas eletrônicas de expansão termostáticas são as mais utilizadas, né? Então, por exemplo, a formação de gelo, né? Geralmente ali o que acontece? Formação de gelo após a válvula, ou até no corpo da válvula na tubulação, devido à condensação e posterior congelamento da umidade presente no ar. Então, o frio que é gerado ali dentro, depois do condensador é tão grande que esse frio vai para fora ali e gera congelamento da umidade presente no ar. Então, demonstrando uma queda de pressão por movida, acarretando redução de temperatura. Então, aí, ó, tem um tubo capilar. Ó. Então, o que ele faz aqui, o ajuste? Então, você ajusta aqui, né? Tem uma mola, um parafuso de ajuste. Ele vai ele vai ajustar aqui, ó, o tanto que vai passar de fluido no evaporador. De forma, então, assim, o que eu vou ajustar aqui? Pressão. Para ele ir uma velocidade tal que eu consigo evaporar todo o conteúdo que está passando no evaporador e ainda consigo superaquecer o meu fluido de forma que ele não tenha resquício de líquido, né? Que a gente sabe que o líquido é prejudicial para o compressor. Então eu faço esse ajuste justamente no dispositivo de expansão. Bom, então aqui eu ajusto, né? Então entra o meu refrigerante, então ele vai passar ali, né? Ajustar. Então o que a temperatura de bulbo vai fazer? Então a temperatura vai ver ali, dependendo ele vai aumentar ou diminuir esse diafragma aqui. Se ele abaixar esse diafragma, ele vai permitir então passar mais refrigerante. Se não, ele vai controlar aqui a passagem do refrigerante. Então ele vai fazer justamente essa gestão da passagem do refrigerante aqui no evaporador, de forma, né, que ele passe numa velocidade tal, né? Então meu sistema está a pleno vapor, então ele vai estar aberto e circulando aqui. E claro, numa intensidade tal que eu evapore todo o meu circuito aqui. Bom, então a grande vantagem dessa válvula, o que é? É ajustar o superaquecimento na saída do evaporador, justamente o que eu falei, a partir dele eu consigo ajustar esse superaquecimento. E é justamente pela variação da tensão impressa à mola da válvula. Então, maior tensão na mola exige maior pressão no bulbo para abertura da válvula, indicando maiores superaquecimentos. Se eu exceder o superaquecimento, geralmente a 11 graus Celsius, vou ter uma grande parte da superfície da supertina utilizada para superaquecer o refrigerante. Então, nem sempre você exceder o superaquecimento é interessante. Você pode reduzir a capacidade e eficiência do sistema. Ao contrário, se você também fizer um superaquecimento muito baixo, fora daqueles 5 a 7 graus que é estabelecido aí em média, e dependendo do fabricante, aí você também pode ter problema na sucção de líquido pelo compressor. Certo, Roberto? Era isso que eu queria falar aí com vocês hoje. Tem alguma dúvida, questionamento? Não, depois eu vou dar mais uma estudada nesse assunto aí. Não, certinho, qualquer coisa aí nos cálculos você também me procura, vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Bom, desejar a você, Alberto, uma boa noite, ok? Com Deus e até a próxima. Até. Tchau.